Quando as notícias de que a Floresta da Madeira, nas margens do Grande Lago, estava caminhando para a guerra, a Companhia Ribeirinha rapidamente enviou seus oficiais para montarem lojas. Conforme as outras facções compram serviços, os ribeirinhos conseguiram cada vez mais entrincheirar seus interesses comerciais através da construção de entrepostos comerciais ao longo da floresta. A construção destes entrepostos é uma forma viável de marcar pontos de vitórias, assim como dividendos provenientes de suas riquezas. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Board of View, e hoje nós vamos cobrir o como jogar com a facção dos ribeirinhos. Para fazer o setup inicial dos ribeirinhos no tabuleiro principal, colete 4 guerreiros e posicione em quaisquer clareiras que fiquem ao longo do rio. Mas pense com cuidado, porque esse posicionamento é importante para os serviços que você vai prestar para as outras facções mais à frente. Posicione 2 guerreiros na seção de pagamentos, defina os preços iniciais de cada um dos seus serviços e preencha a trilha de entrepostos comerciais. Os ribeirinhos possuem 2 habilidades. A primeira é a venda. A mão dos ribeirinhos é pública, para que qualquer facção compre qualquer uma de suas cartas, como vamos descrever nos serviços mais à frente. E nadadores. Os ribeirinhos tratam o rio como caminhos, e podem mover-se por eles independentemente dos governantes. São 3 os serviços que os ribeirinhos podem oferecer: carta da mão, botes e mercenários. Esses preços são reajustados sempre no final da fase do anoitecer dos ribeirinhos, e os jogadores podem comprar esse serviço durante a sua fase do amanhecer. Mas, se os jogadores forem iniciantes em Root, eu recomendo que a compra possa ser feita durante qualquer momento da sua vez, já que os jogadores vão decidir suas ações no decorrer do seu turno. Além disso, os jogadores podem comprar um serviço, mais um serviço adicional para cada clareira em que tiver um guerreiro seu e um entreposto dos ribeirinhos. Nesse caso, os marqueses poderiam normalmente adquirir um serviço, mais um porque nessa clareira onde ele está presente, existe um entreposto comercial dos ribeirinhos, ou seja, totalizando 2 compras nessa rodada. O primeiro serviço oferecido pelos ribeirinhos é a compra de carta à mão. Como mencionado, as cartas dos ribeirinhos ficam abertas para que todos os jogadores possam ter acesso a qualquer momento do jogo. Os ribeirinhos também podem optar por utilizar os efeitos dessas cartas, mas também eles podem usar estas cartas como uma forma de barganhar e conseguir mais pagamentos das outras facções. É importante adaptar os seus preços de acordo com o valor das cartas que você tem na mão. Um exemplo é a carta de emboscada, que é uma carta muito boa. Então, se você tem uma carta de emboscada na mão, é recomendável que você suba um pouco o preço das cartas. O segundo serviço é o bote. Normalmente, a Companhia Ribeirinha é a única que trata os rios como caminhos. Mas, se a facção da vez contratar o serviço de bote, eles podem se movimentar de uma clareira para qualquer outra clareira ao longo do rio. Vamos dar um exemplo que a facção das rapinas tenha comprado o serviço de bote. Então eles podem se mover daqui para essa clareira a qualquer momento da sua rodada. O terceiro serviço são os mercenários. Nesse caso, a facção da vez contrata os guerreiros dos ribeirinhos para tratar como seus naquela rodada. Lembrando que, ao tomar danos, a facção deve dividir entre os seus guerreiros e os guerreiros ribeirinhos. E se o dano for ímpar, esse dano deve ser adquirido ou tomado pelo comprador. Vamos supor que os marqueses, que têm apenas um guerreiro, querem enfrentar as rapinas aqui que possuem 2 guerreiros. Se eles contrataram os mercenários dos ribeirinhos, então eles vão tratar esses 2 guerreiros como seus. Então a proporção vai virar 3 contra 2. Durante a rolagem de dados, se a rapina for dar 2 de dano, você removerá um dos marqueses e um dos ribeirinhos. Mas se o dano for ímpar, você deve remover 2 dos marqueses e um dos ribeirinhos. Contudo, se não houver um guerreiro marquês, você vai remover os 2 ribeirinhos. Uma observação deve ser feita com relação aos mercenários e à facção do malandro. O malandro não pode contratar os mercenários dos ribeirinhos. A primeira ação do amanhecer é o protecionismo. Caso a seção de pagamentos esteja vazia, você deve posicionar 2 guerreiros seus naquele local. Em seguida, você vai coletar dividendos. Caso exista algum entreposto comercial
no mapa receba um ponto para cada um dos seus fundos. Então vamos supor que os ribeirinhos possuem um entreposto comercial aqui nessa clareira de Raposa e que eles tenham 4 fundos aqui, 2 das Apinas e 2 da Aliança. Então você vai receber um ponto de vitória para cada 2 fundos que você tiver. Então você recebe 2 pontos de vitória imediatamente. A terceira ação é angariando fundos. Você vai mover todos os guerreiros presentes no seu tabuleiro de facção para a ação de fundos. Então você vai mover tanto os que estão em pagamentos quanto os que estão comprometidos, totalizando um total de 8 fundos nesse caso, que poderão ser gastos durante essa rodada. A primeira ação que você pode fazer do dia é a ação de mover. Nela, você vai comprometer um fundo para mover um de seus guerreiros para qualquer outra clareira. A segunda ação é criar. Você compromete fundos para locais vazios nas trilhas de entrepostos comerciais. No lugar de receber o efeito da carta criada, você também pode descartá-la para posicionar um guerreiro na seção de pagamentos. Ou seja, você pode jogar um dos guerreiros aqui para o local da trilha que está aberto para utilizar o efeito da carta. Nesse caso, você receberia um martelo e 2 pontos de vitória. Ou, se preferir, você pode posicionar um dos seus guerreiros na posição de pagamentos, dessa forma aumentando seus fundos na rodada seguinte. A próxima ação é comprar. Você compromete um fundo para comprar uma carta do baralho principal. Essa ação é importante caso você já tenha utilizado muito das suas cartas ou se você quiser renovar as suas cartas da mão para oferecer à venda. Caso as outras facções não tenham interesse nas suas cartas, você pode renová-las dessa forma. A outra ação que você pode fazer é recrutar. Você gasta um fundo para posicionar um guerreiro em qualquer clareira. Note a diferença de termos. Quando se falar em comprometer, você deve mover um guerreiro da seção de fundos para a seção de comprometer. Quando se fala em gastar, você pega o guerreiro, se for de outra facção, você devolve para a reserva do jogador dono daquela facção. Se for seu próprio, você devolve para a sua reserva. Em seguida, a outra ação que você pode fazer é estabelecer um entreposto comercial com guarnição. Nesse caso, você vai gastar 2 fundos do jogador que governa a clareira para posicionar um entreposto comercial e um guerreiro lá. A clareira não pode já possuir outro entreposto comercial. Nesse caso, você só pode ter um entreposto por clareira. Vamos supor que eu queira posicionar um entreposto comercial nessa clareira de Raposa dominada pelos marqueses. Então eu devo gastar 2 guerreiros marqueses, devolvendo eles para a reserva do jogador controlando os marqueses, e então eu posiciono o entreposto comercial lá. Assim que eu construo o entreposto, eu marco aqueles pontos indicados na trilha. Nesse caso, 2 pontos de vitória. É importante mencionar que quando qualquer entreposto é removido do tabuleiro, remova-o do jogo completamente, ele volta para a caixa. E retire metade dos fundos arredondando para cima. Nesse caso, como o jogador possui 3 fundos, você dividiria por 2, que daria 1,5, mas você arredondaria para cima. Então você deveria remover 2 fundos. A última ação é batalhar. Você compromete um fundo para batalhar em qualquer clareira que você estiver presente. A primeira ação do anoitecer é descartar para 5 cartas. Note que a única forma que os ribeirinhos podem obter cartas é através da compra, onde você compromete o fundo para comprar uma carta. Não existe aqui a opção de comprar uma carta durante o anoitecer e nem aquele símbolo que aparece nas trilhas de outras facções para que você compre uma carta extra. A segunda ação é ajustar os preços dos serviços. Então você vai ajustar o preço do serviço de acordo com as cartas que você tem na mão. A demanda por bots, você deve então ler o mapa e identificar se alguma facção pretende se mover, então você ajusta o bot de acordo com aquela demanda. Então você deve criar uma demanda para os mercenários para ajustar o preço deles. Uma forma de criar isso é derrotando guerreiros marqueses, por exemplo, e posicionar seus guerreiros nas clareiras em que eles estão para que utilizem os seus guerreiros como deles. Então é isso, pessoal, esse foi um como jogar com a facção dos ribeirinhos. Essa é uma facção bem tranquila de jogar e é uma facção comercial. Mas lembre que ela é uma facção completamente estratégica porque ela depende de outras facções para seu sucesso. Então você deve analisar muito bem o jogo e criar demanda. Se você gostou desse vídeo, então compartilhe com seus amigos, comente aqui o que você achou dessa facção e até um próximo vídeo do Board of View.